Olá, gente, tudo bem? Hoje o tema que eu vou trazer é um tema diferente do habitual, mas eu garanto para vocês que é um tema muito importante. Eu acho que as questões culturais, musicais, artísticas, elas estão completamente, intrinsecamente ligadas com a sociedade, com o caminho que a sociedade toma, né? E uma das coisas pelo qual eu sou muito crítico, né? O que eu chamo de indústria cultural. Eu não, na verdade, né? Na verdade, sociólogos, né? Na verdade, é um fenômeno, né? Que foi aí, com esse termo, indústria cultural, foi cunhado por um dos teóricos da escola de Frankfurt, né? E não é um termo tão novo. Acredito que tenha sido cunhado em meados da década de 40. E isso esse termo é importante, né? Esse conceito é importante porque ele representa muito bem o que é hoje a música brasileira, a cultura brasileira, como ela vem sendo modificada, ela vem sendo induzida por um chamado mercado da música, né? Uma indústria da música. É claro que sempre teve isso e tal, mas isso vai se afunilando de uma maneira com que eles tenham um controle praticamente total disso, né? Do que é ou não sucesso, do que é ou não, vamos dizer, bom ou ruim, ou pelo menos de como as pessoas vão enxergar isso. E a gente vê aí a qualidade, vamos dizer assim, musical, indo cada vez mais por água abaixo, né? A perda de uma riqueza poética, de uma riqueza melódica, né? Então assim, isso é algo bem perceptível para qualquer pessoa que tenha o mínimo de senso crítico musical, ou que pelo menos, ou principalmente para aquelas que realmente estão inseridas, estão envolvidas de uma forma mais forte com a música. E eu acredito que principalmente aquelas pessoas que ouviram bastante coisas ali mais da década de 70, 80, 90, a gente observa como mudou de forma radical assim a música. Não é uma coisa só no Brasil, a gente pode observar também nos Estados Unidos, né? Muito, e isso e a influência musical brasileira tem muita força também nos Estados Unidos. A gente pode observar, por exemplo, pela quantidade de músicas que são, vamos dizer assim, são feitas versões, né? Versões dessas músicas em português, a gente vê bastante, principalmente músicas norte-americanas. E como também as principais gravadoras atualmente no Brasil são estrangeiras, não são mais gravadoras brasileiras, como já foi em outro tempo, essa influência ela é muito forte, né? Ela sempre foi forte, mas é como eu estou dizendo, a tendência dessa mudança na música, ela não é só no Brasil, vem de fora, é estrangeira, né? Nos Estados Unidos a gente observa bastante isso. Eu estava ouvindo, inclusive, uma música que reúne 45 grandes nomes da música norte-americana, que é o You Are No World, né? You Are Old, acho que é alguma coisa assim, eu não sei exatamente a pronúncia. Mas é uma música maravilhosa e a interpretação, a música feita aí pelo Michael Jackson em parceria com outro grande músico, né? E é uma música maravilhosa e a interpretação dela é maravilhosa porque foram escolhidos ali 45 gigantes da música norte-americana. E realmente a interpretação ela é estupenda, assim, é maravilhosa. É quase indescritível assim, a sensação que você tem ao ouvir essa música. Tamanha é a beleza da música, né? Ritmo, melodia, letra, quanto pelas interpretações dela. Foi feita ali uma, uma organização também tão grande para colocar cada voz em cada lugar certinho. Ficou maravilhosa, estupenda. É uma coisa que eu recomendo fortemente que vocês. Então você deve se perguntar, mas por quê? Será que não existem hoje artistas, cantores que têm uma voz tão boa, que tenham essa energia tão boa,
essa relação tão íntima com a música, esse amor pela música, como eles tinham, né? Que isso a gente percebe bastante pelo jeito que eles cantavam, interpretações, sabe? Demonstravam assim uma energia e uma conexão com a música muito forte. Isso tanto nesse caso estrangeiro como também em artistas brasileiros. E eu diria que isso está totalmente relacionado com essa chamada indústria. Essa indústria, na verdade, ela coloca muitas pessoas que não têm essa relação tão forte com a música, que não são tão bons músicos, tão bons cantores. São pessoas que muitas vezes nem têm esse amor, essa paixão pela música, fazem aquilo só pelo dinheiro, né? E isso é outra característica que a gente observa muito hoje em dia, em várias profissões, né? Médicos, advogados, artistas, jogadores de futebol, né? A gente observa muito que muitos deles fazem isso muito mais pelo dinheiro do que por gostar daquilo ali, por ter amor por aquilo. E antigamente a gente observava muito diferença, até porque essas profissões em tempos mais remotos, elas não tinham essa supervalorização que tem hoje, né? Elas não geravam, não tinha essa indústria, esse mercado organizado da maneira como é hoje, que fizesse com que fosse algo que gerasse essa riqueza tão grande, a ponto de ter esses salários milionários. Então, existe essa diferença também, né? Então, mais além disso, existia uma valorização maior de uma identidade artística única, né? O artista que tivesse uma voz única, um jeito diferente de cantar, uma energia diferente, um estilo diferente, uma capacidade criativa, né? Muito maior. E era por isso que tinha essa riqueza e essa diversidade musical tão grande, né? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia se fabricam artistas para serem lançados e rapidamente serem tirados do mercado, né? São descartáveis, né? Aí vem aquela lógica. Então é essa cultura do descartável, né? Essa cultura do desperdício, né? A indústria da chamada obsolescência programada, né? Então as coisas elas são feitas para ter uma pequena duração, para que as pessoas possam consumir bastante, né? Além das coisas durarem pouco, né? As coisas físicas, eles têm que fazer com que coisas que sejam intangíveis, né? Coisas que a gente não possa pegar, né? Elas também sejam descartáveis. E como é que faz isso? Primeiro você pega ali um artista, uma pessoa, dá a ela todos os holofotes, né? Grande mídia toda participa disso, né? Todos ganham com isso, né? Então todos têm um interesse em fazer isso. Então divulgam massivamente aquela pessoa e de forma artificial, vamos dizer assim, ela faz sucesso. De tanto que ela aparece na mídia, de tanto que sua música é reproduzida nas rádios. Então tudo ali rola muito dinheiro. E isso não sou eu que estou falando por achismo, não. Já vi diversas declarações de artistas. Vou inclusive deixar uma aqui na descrição que eu achei muito interessante. Mais interessante do que o que ele falou também foi a forma como reagiu o apresentador. O apresentador Geraldo Luiz estava entrevistando o Rick, né, que faz dupla com o Renner, né, a dupla Rick e Renner. Por um tempo ficaram cantando sozinhos os dois, mas agora voltaram novamente, né? E ele fala, né, disso, fala que claramente que os artistas, grandes artistas como ele e diversos outros, como é o caso que eu vou citar mais adiante, eles são totalmente ignorados pela mídia, né? E a mídia televisiva,
rádios, né? Elas não tocam mais tanto assim as músicas deles como tocavam antigamente, né? Agora eles tocam as músicas que são pagas, né? As pessoas, os artistas, os grandes empresários musicais, essa grande indústria da música, ela paga ali esses radialistas para tocarem as músicas. As rádios, elas são muito importantes nesse processo de divulgação de um trabalho musical, né? E a televisão também. Mas a rádio é que dá esse suporte, né? Porque as pessoas vão para a rádio basicamente, né, para ouvir músicas. Hoje em dia é assim, né? Antigamente a gente tinha, antes da televisão, tinha as rádios novela, tinha jornais, ainda tem jornais, mas as pessoas dão preferência a ver na televisão. Mas música, muitas pessoas gostam de ouvir nas rádios, né? Principalmente para ver os lançamentos e tal. E o que acontece é que agora as rádios elas dão total prioridade, e a televisão, toda essa indústria dá total prioridade à divulgação de artistas, né, que eles estão ali lançando. Então essa é a ideia, eles lançam um artista ali de forma artificial, um artista que está longe de ser dos melhores, né, evidentemente, e esse cara faz sucesso durante algum tempo, e geralmente depois eles já lançam outro, depois, no outro ano outro, por aí vai. Né, aquelas músicas extremamente descartáveis. Tem inclusive aqui músicas que são tipo assim, música do carnaval, né, música de tal período, que passando aquele período, a música é completamente descartada, né? E essa é a ideia. Então eles conseguem induzir o gosto das pessoas, né? Praticamente, né? Porque as pessoas têm uma outra característica, né, das pessoas, que elas querem se enturmar, elas querem mostrar que elas gostam das coisas assim novas, né? As coisas do momento. Então elas próprias, às vezes, mesmo que ela não goste, ela vai lá, finge que gosta, fica ouvindo e acaba aceitando, né? Se ela gosta ou não, não sei, mas acaba aceitando aquilo, ouvindo bastante, né? E desprezando aquilo que às vezes ela gostava muito, mas como ela sabe que aquilo ali não é tão bem aceito, ela, né? Então tem essa questão também, né? E sempre quando você está ligado a essa grande mídia, a essa grande indústria, você é praticamente um escravo, né? E isso compete muito com essa identidade artística da pessoa. Muitas vezes compete. Ficam forçando a barra para a pessoa mudar o estilo, mudar, grave isso, grave aquilo. A pessoa perde aquela autonomia, né, que é uma das características principais de um artista. Um artista, geralmente a gente fala em arte, a gente lembra de liberdade, da pessoa fazer aquilo que ela está sentindo naquele momento, de ela ter suas escolhas e tal, né? A arte como uma coisa libertadora, como romper barreiras, né? Antissistêmica, como algo assim, meio que libertário, algo subversivo, né? A arte ela é subversiva, mas dentro desse modelo de indústria cultural ela não é, ela perde todas essas características que são comuns à arte, à produção artística, à personalidade de geralmente tem um artista, né? Sempre quando a gente vê os grandes artistas, né? A gente vê a história deles, a gente observa muito que essas posturas, essa postura ela é bem comum dentro deles, né? Romper barreiras, romper padrões morais, né? Culturais, sociais, tudo, fazer aquela crítica. É uma característica bem comum. Mas, dentro dessa indústria cultural, é exatamente o contrário. Eles são completamente escravos dessa indústria, caras. Então, assim, bom, gente, esse é o tema. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço, deixe o seu like, vocês também deixem o seu comentário aí. Eu acho que é um tema muito importante, muito mais importante do que algumas pessoas julgam ser, né? Algumas pessoas têm essa ideia de que essas questões culturais, morais, elas têm um peso menor, vamos dizer assim,
que questões econômicas, sociais, mas elas estão intrinsecamente ligadas a essas questões. É isso que eu venho trazer aqui. A questão econômica mexendo na questão cultural, moral, né? E é isso que acontece na realidade. É uma interação entre essas coisas. E não uma divisão total, onde só existe isso, só existe aquilo. Como muita gente faz. Muita gente só toca em questões culturais, não, vamos dizer assim, não relaciona com essas questões econômicas, enquanto outras pessoas trazem só a questão econômica pura, como se a economia ela não tivesse relação com outras coisas. E isso é uma total bobagem. A economia tem uma relação com tudo. Tudo, qualquer coisa que você possa imaginar, a ciência, tudo tem um envolvimento. A arte, a ciência, a filosofia, tudo que acontece na sociedade tem uma relação muito forte com a economia, né? E é isso, gente. Agradeço a todos e até mais.